Então, o transtorno do espectro autista, tá, pessoal? Ele nada mais é do que um transtorno de neurodesenvolvimento, onde a criança, né, principalmente a criança, começa às vezes na infância a não ter interação social, ela não consegue, né, olhar muitas vezes para as pessoas, fazem movimentos repetitivos, a comunicação fica mais bloqueada, né, eles interessam por pouquíssimas coisas, e principalmente essa interação social ela é muito prejudicada. Então, se você observar as características de uma criança que tem que tem autismo, é toda comportamental. Então, são todos comportamentos que a criança vai adotando que vai gerando, né, aquele modus operandi que nós, né, chamamos hoje de autismo, tá? Só que o que se diz até hoje sobre o autismo é que são possíveis alterações genéticas, né? Possíveis alterações genéticas que ocorrem principalmente durante o desenvolvimento do feto, né? Então, durante o desenvolvimento do feto, há uma alteração genética que faz com que a pessoa adote estes comportamentos. Ok, essas causas, né, e há muitas evidências já científicas mostrando que esse tipo de causa é pelo menos 50% da explicação. Então, olha só que interessante. Pelo menos 50% da explicação para a origem de um autismo vem de situações estressantes, né, ambientais, que acontecem na gestação e que vão modificando os genes, né, daquela criança, gerando essas alterações comportamentais. A outra metade, né, os outros 50%, são exposições a intoxicações, por exemplo, medicamentos. Há um estudo muito forte em cima de vacinas, né, mas principalmente da química da vacina, né, tem muitos metais pesados. Então, o uso ou a intoxicação por alguns metais pesados também geram essa alteração, estresse, infecções, né, exposição a essas situações, essas substâncias tóxicas. Então, tudo isso faz com que a pessoa possa desenvolver na infância, ali para a vida adulta, o autismo. Porém, o que eu quero deixar vocês com um ar de dúvidas a mais é que vamos pensar no caso de uma intoxicação, né? Por que esta família que está ali gerando uma criança, essa criança, por que ao ser intoxicada, ela vai apresentar o autismo e não uma síndrome do intestino irritável? Por que essa criança, ao passar por situações de estresse durante a gestação, por que ela vai apresentar o autismo e não, síndrome do pânico? Entende? Então, quando você analisa o comportamento da pessoa, quem gerencia esses comportamentos, você começa a entender que o tipo de estresse, tá? O tipo de estresse que essa família viveu nesse ambiente gestacional, e eu vou mais além, tá? Eu vou mais além. Existem estudos biológicos que mostram a influência do estresse químico e emocional no período pré-gestacional. O que é isso? Nós temos um período, em média, de 60 a 72 dias antes da concepção, que é o período que nós estamos produzindo, formando os nossos óvulos e os espermatozoides. Então, olha só, enquanto eu estou criando dentro do meu corpo o óvulo ou o espermatozoide, qualquer situação também de estresse, qualquer situação que a gente viva neste momento, pode alterar a massa genética que vai para esse gene. Então, olha só que interessante. Pesquisas já mostram que situações de estresse, situações que fazem com que a pessoa passe um estresse muito grande, seja ele químico ou emocional, no período pré-gestacional, então, engravidou hoje, né? Fecundou hoje. Então, este óvulo e este espermatozoide que foram desenvolvidos no corpo do pai, no corpo da mãe, já pode sofrer uma influência de estresse físico-químico, vamos botar 2 meses, né, antes da gestação. Olha que louco isso. E no MRT, a gente chama isso de conflitos, né, ou um período pré-gestacional, né, que pode influenciar. E como que isso pode influenciar? Por exemplo, se foi uma fase de muito medo, então a genética, ou a bioquímica que é liberada pela mãe, pelo pai,
ela já pode ser transmitida para o feto, e este feto pode ser uma criança que cresce com medo. E às vezes não entende por que sente o medo, né? Então, olha só que interessante. Quando você entende o sintoma ligado a uma região do cérebro, essa região do cérebro gera uma alteração física ou emocional, você consegue fazer o processo inverso da doença. É isso que a gente faz no MRT. Tá? Então, com o autismo não é diferente. Né? Não estou dizendo que todos os autistas são assim. Né? Tem essa causa. Não. Pode ser por uma alteração química. Pode ser por um fator muito estressante. O que eu estou dizendo aqui é que existem certas percepções que nós temos, formas de enxergar o mundo, forma de enxergar os nossos problemas, que fazem com que o meu cérebro altere algumas regiões que vão gerar certos comportamentos, tá? Então é assim que a gente enxerga a doença, tá? Não estou impondo verdades, e eu falo porque assim, tem muitas pessoas que, como a gente fala do emocional, tem muitas pessoas que se sentem um pouco ofendidas, ficam um pouco com raiva, e a gente sabe porque tá cutucando a ferida da pessoa, e é normal a pessoa sentir raiva, isso não funciona, isso não dá certo, né? Só que os resultados que a gente tem realmente mostram totalmente ao contrário, tá? Os resultados contra fatos não há argumentos, né? Quando você tem resultado, não tem o que falar, não tem o que falar mesmo.